Eu tenho ouvido de vários quadrantes do cenário político desde ontem, várias críticas e várias posições diferentes sobre esta matéria. Eu ontem, quando falámos pela primeira vez sobre isto, ainda não tínhamos toda a informação, mas eu gostava de deixar isto claro. O Primeiro-Ministro de Portugal não fez apenas, ou não processou apenas o Chega por causa dos seus cartazes. O Primeiro-Ministro de Portugal, era importante que todos soubessem isso, tentou que, sem contraditório, sem o Chega ser ouvido, um tribunal mandasse retirar cartazes do espaço público português. Ou seja, o Primeiro-Ministro procurou silenciar um partido com recurso aos tribunais. Com algum alívio, vimos que o Tribunal não deu para estes tiques autoritários, de poder mandar retirar cartazes de outro partido desta forma, sem sequer ouvir os outros. Ponto 1. Ponto 2. Eu ainda me recordo dos cartazes da AD a dizer assim: corrupção e falta de ética, já não dá para aguentar, sobre o governo de António Costa. Quando o governo de António Costa tinha acabado de cair por, enfim, suspeitas várias que ainda continuam em apreciação. O que eu me questiono é onde é que está o Montenegro de 2024. O Montenegro que combatia a corrupção, o Montenegro que não se importava de denunciar a corrupção do PS. Agora, tem o próprio Primeiro-Ministro suspeitas que eu considero que são graves e que não foram explicadas e que continuam sem ser explicadas, e o Primeiro-Ministro procura não debatê-las ou esclarecê-las, mas mandar o Tribunal retirar cartazes, como se fazia durante o tempo da ditadura. Quer dizer, isto não é aceitável. As opiniões de todos os intervenientes são todos aceitáveis. Honestamente, o que é importante para mim é dizer isto aos portugueses. Nós estamos num lamaçal de corrupção e nós temos que o denunciar. PS e PSD são a expressão, porque foram eles que governaram, dessa corrupção. Não pode ser só para os debates, quando lhes dá jeito. Quando dizem assim, bom, o PS e o PSD têm que ter debates especiais porque são os partidos da governação. Então também têm responsabilidades especiais, que é a responsabilidade do nível de corrupção a que chegamos e do nível de corrupção que o país tem. Por isso, eu acho que o país se devia preocupar mais com a corrupção do que com os cartazes do Chega sobre a corrupção. Devia se preocupar mais com o combate à corrupção do que com aqueles que denunciam a corrupção. Não é matar o mensageiro, que é isso que estão a tentar aqui fazer. Em relação ao processo, vamos ver, o Tribunal seguirá certamente o seu curso. Não deixo de notar que acho, do que me recordo, que é a primeira vez, desde o 25 de Abril, desde a democracia, que nós temos um Primeiro-Ministro a mandar retirar cartazes de outros partidos. Acho que é a primeira vez que acontece. São tiques ditatoriais perigosos, mas sobretudo é conviver mal com quem luta contra a corrupção. E eu gostava que o país se preocupasse mais com a luta contra a corrupção do que com os cartazes do Chega sobre a corrupção. Não, eu ainda não fui notificado sobre isso, apenas pelas notícias que surgiram e depois pela notificação que foi feita ao partido que aconteceu ontem também. Ou seja, eu não fui ainda notificado disso, sei que vão ser pedidos esclarecimentos. Eu, da minha parte, direi ao Tribunal o que estou a dizer-vos aqui. Continuo a acreditar que PS e PSD são responsáveis pelo estado de corrupção a que chegou o país. Acho que a mensagem é política e é centrada naquilo que é fundamental, que é mostrarmos ao país que é importante combater a corrupção nesta campanha, trazermos propostas, e nós estamos à vontade, porque nós apresentámos um pacote de mais de 20 propostas contra a corrupção no Parlamento. Quisemos discuti-lo, debatê-lo, foram os outros que não quiseram. Nós tentámos criminalizar o enriquecimento ilícito. Foram os partidos que não quiseram. E depois uma parte foi declarada inconstitucional. Portanto, nós estamos à vontade nesta luta e neste combate. Queremos discutir isto. Se o Primeiro-Ministro quer partir para uma campanha eleitoral a discutir cartazes e a discutir outdoors, é um direito que tem, nós falo-emos. Mas eu gostava mais de partir para uma campanha eleitoral a discutir o combate à corrupção. Eu pegaria na sua questão e devolvê-la-ia ao Montenegro de 2024, com este cartaz que eu lhe disse. Corrupção e falta de ética já não dá para aguentar, sob o governo de António Costa, cujo Primeiro-Ministro também não tinha sido acusado de corrupção, nem era formalmente sequer arguído de corrupção. Havia suspeitas, como há sobre o Luís Montenegro. Onde é que está esse Montenegro? Onde é que está o Montenegro que em 2024 diria como é que um político enriquece desta forma? Como é que um político pega em dinheiro e compra casas a pronto? Como é que um político distribui dinheiro por contas bancárias para não se atingir o nível legal que tem que ser declarado? Eu tenho a certeza que o Montenegro de 2024 ou 2023 diria isto tem que ser esclarecido e tem que ser explicado. Portanto, eu acho que o Primeiro-Ministro está só a partir para o ataque numa lógica de matar o mensageiro, que é, em vez de explicar as coisas, vamos atacar, vamos dizer que eles nos estão a atacar, vamos fazer-nos de vítimas. No fundo, é a lógica da vitimização. E já se viu que esta campanha vai ser isto. Vai ser o Primeiro-Ministro a vitimizar-se, embora todos saibamos o óbvio. É Luís Montenegro, só se deve lamentar dele próprio.
só deve lamentar dele próprio de não ter dado as explicações que o país pedia que desse, que a imprensa, que os partidos da oposição pediam que desse, sobre coisas que o Primeiro-Ministro não pode esconder, como o seu enriquecimento, como se está ou não a cumprir os seus deveres de Primeiro-Ministro, como se está a soldo de alguém ou não enquanto é Primeiro-Ministro, e ao mesmo tempo coube ao Primeiro-Ministro escolher apresentar uma moção de confiança, sabendo que essa moção de confiança não passaria no Parlamento. Vale a pena perguntar se mantém que não vai retirar os cartazes. Não, o Chega tem a sua própria estratégia de comunicação. Era o que faltava, que um Primeiro-Ministro, em qualquer país democrático do mundo, pudesse dizer como é que os outros partidos funcionam. O Chega, naturalmente, tem várias fases de comunicação, como fazem em todas as campanhas, em relação à mensagem que quer passar. Mesmo hoje, está outro cartaz do Chega na rua a dizer 50 anos de compadrio. E também está lá a cara do Pedro Nuno Santos. Ora, está lá a cara do Pedro Nuno Santos, que o Pedro Nuno Santos representa também um sistema em que o Partido Socialista, e ele é o líder do Partido Socialista neste momento, é responsável pelo nível de compadrio e de conluios a que chegámos no Estado da Administração Pública e no Estado Central. Portanto, nós temos a nossa mensagem para passar. Mas isso significa o quê? Que esses cartazes vão ser substituídos entretanto, mas que nada tem a ver? Não, até hoje não foram. Estou a dizer que já há outros novos e que até tem Pedro Nuno Santos no cartaz também. Isto é para lhe dizer o quê? O Chega não tem medo de enfrentar os poderes instalados, o Chega não se deixa condicionar nem pelo Primeiro-Ministro, nem pelo Presidente da República, nem por nenhum poder dominante. O Chega responde aos seus militantes e aos seus eleitores, o Chega responde à democracia. É isso que vamos fazer, não nos deixaremos condicionar. Durante o período desta campanha eleitoral, quando entendemos que devemos trazer o tema do combate à corrupção, traremos. Quando entendemos que devemos discutir outros temas, também traremos. Quando entendermos que devemos ter determinados outdoors, teremos. Quando entender, foi assim sempre na vida democrática. Eu nunca vim dizer o que é que o PSD devia ter em outdoors ou não devia ter em outdoors, eu nunca vim dizer o que é que o PS devia ter em outdoors ou não. Pouca gente deve haver no país tão atacada em imagens, em publicações e em meios propagandísticos como eu e como o Chega. Mas a vida não é para chorar, é para fazer, é para trabalhar e é para fazer caminho. É esse caminho que eu quero fazer nas eleições. E gostava que essas discussões fossem tidas, em vez de andarmos a discutir outdoors nos primeiros dias de pré-campanha eleitoral. Gostava mesmo que os nossos temas fossem... Eu compreendo a questão. Nós tínhamos tido eleições regionais no início de 2024 também, e o Chega teve 18% nas eleições gerais pouco tempo depois. Ainda hoje o Chega publicou há pouco, aliás, uma sondagem da Aximage, que é a primeira vez que o Chega supera a fasquia dos 20% das intenções de voto em Portugal, e portanto é sinal que partimos para esta campanha no nosso máximo de sempre, no nosso máximo histórico. A sondagem é de hoje, ela está registada na ERC, foi pedida a uma empresa de sondagens que trabalha com vários meios de comunicação social. Pela primeira vez o Chega ultrapassa estes 20% e acho que isso é um número muito significativo. Portanto, o Chega parte com muita confiança para estas eleições, sabendo que a confiança tem que ser merecida nas urnas e tem que ter o respaldo dos eleitores, não vamos fugir a isso. Em relação ao Francisco Louçã, não vou. O Bloco de Esquerda, honestamente, está pelas ruas da amargura, mas isso não sou eu que o tenho que dizer. Mostra as sondagens. Aliás, a Madeira, que falámos disso há pouco, houve pessoas que me disseram assim: o resultado Chega na Madeira ficou aquém. Bom, meu Deus, então o que dizer dos outros? O que dizer do Bloco de Esquerda, do LIVRE, do PCP, da Iniciativa Liberal, dos outros que, quer dizer, uns desapareceram, outros desceram. O Bloco de Esquerda já nem aparece, já nem conta. Eu não sei se o Francisco Louçã, embora note uma certa curiosidade, agora vou só dizer uma pequena provocação que eu acho que faz sentido dizer hoje. Ainda fio que esta é a minha terra aqui, a minha Martins, e faz sentido. Repare, Braga é o concelho mais jovem do país. É o concelho mais jovem do país. E quem o Bloco de Esquerda descobre para fazer uma candidatura ao concelho mais jovem do país é um dos maiores dinossauros, para não dizer outra coisa, da política portuguesa. Portanto, isto mostra bem como o Bloco de Esquerda é um partido acabado e um partido envelhecido. Depois, o Francisco Louçã não deixou grandes saudades. Eu até suspeito que ele é candidato só para não ser eleito, é só para dar imagem ao partido de candidatura. Nós temos outra lógica, nós temos candidatos... Está a assumir que é um trunfo para tentar subir, é isso? Eu acho que é só uma imagem, honestamente, porque estes jovens que votam agora, a maior parte deles, com todo o respeito que eu tenho por toda a gente, a maior parte deles nem sabe quem é o Francisco Louçã. Honestamente, quem vai começar a votar agora, a nova malha jovem que vai determinar estas eleições, e em Braga, repito, o distrito mais jovem do país, eu arrisco-me a dizer que mais de 50% ou 60% nem sabem quem é o Francisco Louçã. Portanto, é só... olha, sabem quem é a Rita Matias, a nossa jovem que está aqui, e sabem de certeza quem é, mas não sabem quem é o Francisco Louçã. Porquê? Porque a diferença há partidos jovens, dinâmicos, que querem romper, e há os partidos velhos, situacionistas, que só querem comer. Essa é a nossa diferença para o Bloco de Esquerda. Por isso é que nós estamos nos 20% e o Bloco de Esquerda está nos 3%.
mas eu não gosto de fazer vitórias antes do momento. Como todos sabem, cá estarei no dia 18 para assumir todos esses resultados. Para já, com a sondagem que temos hoje, é o que lhe digo. Sei que vamos ter outra em breve no seu órgão de comunicação social, pelo que li hoje na imprensa. Espero que seja tão boa como esta. Agora, ao dia de hoje, a sondagem que temos é esta, Chega supera aos 20% das intenções de voto, acho que é uma grande vitória, mas é uma grande responsabilidade, é sinal que temos que continuar a trabalhar para que estes 20 permitam ultrapassar, neste caso o Partido Socialista, que é quem está em primeiro, e consigamos ser o partido mais votado. É esse o objetivo e eu vou assumi-lo aqui. Qualquer outro resultado que não seja vencer estas eleições será, para mim, um resultado menos bom. E por isso o objetivo é vencer e ficar em primeiro lugar. Sobre a geringonça de esquerda, não é uma responsabilidade nossa. A política determinará o seu caminho. Embora eu pergunto-me com quem é que será feita uma geringonça de esquerda. Porque, quer dizer, só o PS é que tem algum peso eleitoral. Os outros partidos valem já muito pouco. Sim, exato, é uma liga dos últimos, em que todos estão a juntar, mas que muito dificilmente, aliás, não há nenhuma sondagem de nenhum meio que permita uma maioria de esquerda, nenhuma que eu tenha conhecimento. Portanto, significa que com toda a probabilidade vamos ter uma maioria de direita quer dizer, uma maioria Chega, PSD no Parlamento. O Chega já deixou claro ao que é que vem. O Chega quer uma maioria e quer construir essa maioria de estabilidade. Tal como não fez na Madeira com Albuquerque, não o quer fazer com Luís Montenegro. Mas nós vamos ter muito tempo depois das eleições. Estou certo que o PSD vai refletir sobre o seu futuro, vai refletir sobre... Mudar de ideias, quer dizer, pelo menos mudar de paradigma em termos de atuação, que é, como disse o Ângelo Correia, e o Ângelo Correia é insuspeito de ser do Chega, é um histórico do PSD, disse nunca um Primeiro-Ministro se candidataria nestas circunstâncias a Primeiro-Ministro. Luís Montenegro fala porque está agarrado ao poder. Eu espero que o PSD tenha a oportunidade, no fim, de refletir sobre isso. O Chega sempre esteve disponível para construir alternativa. Ninguém esteve mais disponível que eu para construir uma alternativa a seguir às eleições de março. O PSD não quis essa alternativa. O resultado está à vista. Estamos em eleições outra vez ao fim do ano. Portanto, nós sempre estivemos do lado da responsabilidade. Agora, a responsabilidade não pode ser feita à custa de suspeitas de corrupção. Isso não pode. Para nós a estabilidade é um valor importante, mas a integridade também. Se o PSD quer ter um governo que o Chega, tem que ser um governo de gente íntegra. E tem que ser um governo de gente que dá explicações ao país sobre as suas questões, sobre as questões da governação, e um governo que quer estar acima de qualquer suspeita. Se for isso, temos caminho. Se não for, infelizmente para o país, não teremos.